gente vai pousar O lá. Brasil exporta cérebro também? Nossa, impressionante. Eu, quando saí do Brasil, em 89, 20 de fevereiro de 89, eu despenco em Nova York, no meio de uma tempestade de neve, de camisa assim, porque era verão no Brasil. E o idiota aqui, ninguém falou para ele que o hemisfério norte era o oposto, né? Eu tinha uma vaga noção, mas chego de mas não pensou que era tão oposto em assim, Manhattan, nevando. Então, aí eu olho para lá, uma greve dos transportes do aeroporto. Não tinha como chegar em Filadélfia, que era onde que eu tinha ido. Tinha um táxi lá clandestino, desses Uber anos 80. O cara virou para mim, para onde você vai? Eu falei, Filadélfia. Ele falou, eu te levo lá por $100. Que era exatamente 10% de tudo que eu tinha na vida. Eu cheguei aos Estados Unidos com $1.000, 100 eu torrei nos primeiros 90 minutos da minha chegada nos Estados Unidos. Aí eu tô no cara, né, morrendo de medo, porque um frio do cão era a visão do inferno de qualquer brasileiro. Neve por toda parte, gelo na estrada, né? Aí o cara fala para mim, você não é daqui, né? Eu falei, não, tô chegando agora. Falou, não, é que então você não sabe como funcionam os táxis de Nova York, né? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou, não, é que todo mundo trabalha para máfia. Então eu tenho que cobrar a taxa da máfia. Eu falei, não, mas não é $100? Ele falou, não, é $100, mas tem a parte, né, o que eu tenho que cobrar. Eu falei, não, mas eu não posso pagar isso porque eu estou indo para uma universidade, os caras talvez me reembolsem. Ele falou, bom, se você não me pagar, eu te largo aqui em New Jersey. Caramba! No meio da estrada, entre, né, Nova York e Filadélfia, fica o buraco chamado New Jersey. Aí eu falei, não, eu pago a taxa. Eu falei, mas 50. Eu falei, bom, eu não vou durar uma semana nos Estados Unidos, né, porque já foi, né? Aí eu chego para encontrar o professor que estava me esperando, o John Chapin, e ele vira para mim e fala, olha, o que aconteceu? Como é que você chegou aqui? Não tem avião, não tem nada, uma alta empresa. Eu falei, não, eu peguei um táxi da máfia. O cara morreu de rir, né? O primeiro encontro com o meu chefe foi ele gargalhando de ter dor de barriga, né? Porque ele falou, que táxi da máfia? Eu falei, não, o cara me falou que todo táxi de Nova York cobra a taxa da máfia. Aí ele quase morreu de novo, né? Que coisa! Não, e aí você vê, quando eu cheguei lá, era uma baita crise, era uma baita recessão. Mas uma recessão, assim, entendi, séria. Foi a transição, por isso que o Bush Sênior perdeu a eleição 2 anos depois, porque o país estava... Aí o meu chefe falou para mim, nós estamos numa recessão, mas a política americana é a seguinte, nós vamos jogar dinheiro em infraestrutura tecnológica. Então, neurociência virou um troço estratégico. Você acredita? Eu chego no país para fazer postdoc e o meu chefe tinha sido convidado para apresentar propostas malucas para poder incentivar, né? Eles estavam pensando pós-recessão. É uma mentalidade completamente diferente mesmo, né? Mas isso acabou. Agora acabou. 40 anos depois, 30 e tantos anos depois, isso acabou. Mas na época era assim, nós estamos na recessão, nós vamos pensar no pós. Como nós vamos sair kicking, entendeu? Como nós vamos sair fazendo algo que ninguém está imaginando fazer. E é exatamente o que eu vi na China agora. Tá? Legal. A infraestrutura científica... Tu foi fazer o que na China? Eu fui... primeiro fui lançar meu livro na China. Tá. E é a coisa mais maluca que eu fiz da minha carreira, tá? Aqui no Brasil, você lança, ou nos Estados Unidos, você vai lançar um livro, se você tem uma grande noite, você assina 100, tá? 120. Na China é de 300 para cima. Tá. A minha editora me pôs numa sala uma noite para assinar 1000 livros. Caramba! Eu fiquei 3 horas assinando, quando eu não sabia mais assinar. A minha mão não lembrava mais como assinar no final, tá? E eu fui na academia chinesa, num dos institutos da Academia Chinesa de Ciência, a molecada levou bola de futebol por causa do chute da Copa para eu assinar. Porra, animal! É brincadeira? Você não está no Brasil. Você está em Beijing, em Pequim, a molecada com camisa da seleção brasileira para eu assinar a camisa e... a bola da FIFA, da época da Copa, aquela que foi... A bola de 2014. De 2014, não era a bola de agora, tá? Pra era a Jabulani. É Jabulani, algo assim. No Brasil era Jabulani? Não, Jabulani era da África do Sul. É da África do Sul, Brasil? Foda-se, vai. Era Germanani. Tá. Pra não falar coisa pior. Mas, enfim, a fila de moleque, 20 e pouco, 30 anos, para assinar livro, que foi nas palestras, uma coisa inacreditável. Aí nós fizemos Ciência Sem Fronteira, que foi uma das grandes coisas de mandar a molecada para fora. A China vai mandar milhões, ou está mandando, para voltar. Para voltar sabendo. Para voltar, não é para ficar fora. Tá? Para voltar com conhecimento, né? Porque investimento científico, educacional e tecnológico é prioridade.
Faz sentido. Faz todo sentido. Você tem 1,4 bilhões de pessoas. Como é que você vai gerenciar? Como você vai alimentar? Como você vai cuidar? Né? Saúde e tal. Mas o que eu fiquei impressionadíssimo é que não era livro de autoajuda, era um livro altamente sofisticado de neurociência. Técnico, né? Eu escrevi para pessoas comuns Entendi. poderem ler, mas de tem uma qualquer maneira tecnicidade ali, né? é sobre o cérebro, né? Não é sobre como ganhar na loto, como fazer dinheiro em Wall Street, nada disso. Era uma coisa de louco. Que demais isso, né? Porra, maneiro demais. Cara, pode falar o que quiser da China, cara, mas eu admiro, primeiro, esse negócio de planejamento de longo prazo. Uhum. Quando os caras falam que eles vão fazer, Eles fazem. esquece, eles vão fazer, entendeu? Não tem papo, eles vão fazer. E outra coisa é isso aí, eu trouxe aqui para conversar comigo no Ciência Sem Fim a Bariogênese, que é uma astrofísica brasileira que trabalha lá na China. Ela fala que ela anda ali na cidade, cara, as crianças chegam para ela e falam assim, nossa, eu quero ser cientista, eu quero ser astrofísica, eu quero ser não sei o quê. O cientista, ele é idolatrado, né? Veja isso, como membro da Academia Chinesa, se você é membro da Academia Chinesa de Ciência, que é o ponto mais alto da carreira, você é chamado de academician, acadêmico. Você tem preferência para entrar no trem, no avião, em qualquer lugar. Tá? Você entra primeiro. Os caras chamam o cientista para entrar primeiro, para você ter uma ideia. É um troço que você é tratado como um herói nacional. É isso mesmo. Tá? Os caras Bom, a única homenagem que teve do chute da Copa oficial, que foi em lá, 2014, né? Você contou. eu contei para você, foi na televisão pública chinesa. Eu dei uma aula para o país, no horário nobre da televisão. Não era o Jornal Nacional, não era novela, era um brasileiro falando de interface cérebro-máquina pro país. Tá? E eu fiquei chocado, porque nunca esperava, né? Eu pensei que eu ia dar um programa assim periférico. Não, os caras me puseram no horário nobre. Tu diria que lá essa cultura vamos lá, a ciência, ela é mais valorizada na China do que nos Estados Unidos? Olha, hoje em dia, eu tenho 35 anos de Estados Unidos, tá? Os últimos 10 anos, eu não reconheço o país. É mesmo? Eu mudei para lá em 89, tá? Passei minha vida adulta inteira lá. Eu não reconheço mais, tá? E quando eu cheguei na China, eu fiquei Bom, eu não paguei um jantar. Na viagem inteira, 45 dias na China, onde eu pousava, eu fui para Shenzhen, Shanghai, Beijing, né? Hangzhou, que é a cidade imperial do sul da China, né? Que é maravilhosa a cidade. E estava tendo os Jogos Asiáticos. E abria os Jogos Olímpicos da Ásia, né? E o pessoal de Hangzhou, a prefeitura de Hangzhou me recebeu no meio daquelas bagunça toda que até a abertura dos Jogos, porque o cientista brasileiro estava visitando para fazer a assinatura dos livros. Aí eu fui visitar o Alibaba, tá? Fomos visitar a Alibaba, o cara da Alibaba me tratando... Olha que legal. Né? O cara da Alibaba, vice-presidente não sei o que lá, né? E eu fiquei pensando comigo, né? Que diferença! O cara da Alibaba deve ver em você assim, um potencial para aprimorar as próprias coisas. Eu não tenho dúvida, porque eles pensam, sabe? Não é porque o espírito é uma coisa diferente, não é uma empresa. O Alibaba não é uma empresa. Primeiro é um modo de vida. Aquele negócio as pessoas têm uma conexão, quem trabalha lá, ou quem fundou, né? É uma cultura. Você vê as fotos dos encontros dos caras, é como se eles fossem parte de uma cultura. Cultura Alibaba. Interessante. E o vínculo o sucesso do Alibaba é o sucesso meu. Olha só. Você entende? Não é que o sucesso meu, é o sucesso do todo é o sucesso meu. Né? Então é uma coisa... E curiosamente, eu gosto muito de história antiga. Né? Então a história da China, eu li muita coisa da era da dinastia Ming, né? Então eu estou lá num jantar com o pessoal de Hangzhou, tá? Todo o pessoal ali. E eu começo a falar, o que eu posso falar para os caras se interessarem em conversar comigo, né? Porque inglês, chinês, é um negócio meio difícil. Eu falo, eu li muito sobre o grande navegador do imperador Ming, Zheng He, né? Os caras já olharam para mim, né? Que foi encarregado quando o imperador Ming tomou posse, ele deu um golpe no sobrinho dele, que tinha dado um golpe antes para tomar o trono. Então esse cara veio, chutou o sobrinho desapareceu. Só que o cara tomou o trono e ficou desesperado que o sobrinho ia organizar um contragolpe. Então ele chamou
o assistente de toda a vida dele, que era um descendente muçulmano da província de Wuhan, né, Zhang Ho, que era um menino que foi capturado quando tinha 10 anos, que foi o escravo do imperador, mas era o amigo de confiança. E nomeou ele navegante, né, admiral, almirante da frota Ming, e o cara teve que inventar a frota, porque não existia. E a função dele era sair pelos mares do Pacífico para buscar o sobrinho do imperador, capturar e trazer de volta. E nisso o cara inventou, 90 anos antes de Cristóvão Colombo, os portugueses, os espanhóis, a maior frota da história da Idade Média. Tá? Né? Saiu de Hangzhou, que é do lado de Xangai, e foi parar na Península Arábica. E visitou tudo no meio do caminho. Trouxe girafa para o imperador, leão. Não achou o sobrinho, não achou tá? o sobrinho. Mas, e, aliás, talvez ele não quisesse achar, né? Mas, enfim, aí eu tô conversando com os caras, uau, você conhece o Hangzhou? Eu falei, eu conheço, ele nasceu na província de Wuhan. Eles falaram, não, ele nasceu em Hangzhou, ele é o nosso herói da província. Ele falou, não, ele nasceu na província de Wuhan, ele era descendente dos mongóis, e quando os mongóis começaram a ser expulsos da China pelo que sobrou da dinastia Song, tá? Eles foram expulsos lá para Burma, lá para o lado de Burma. E lá, os meninos se nasciam, para você ter uma ideia como era o mundo. Eles pegavam uma roda de carruagem, os chineses, porque foi um ódio, né? A briga dos mongóis com os chineses. Foi né? muito porque grande, o Kublai Khan, que fundou Pequim, by the way, né? Não foram os chineses, não, foi o Kublai Khan, o neto do Gengis Khan. Eles pegavam todo homem e punham de pé em volta de uma roda. Se você era acima do meio da roda de altura, eles decapitavam. Porque você ia ser um soldado e poderia, né, combater os chineses. Se você fosse abaixo, eles castravam, transformavam o cara em eunuco. E o Zheng He, infelizmente aos 10 anos, estava abaixo da roda, virou eunuco, mas ele virou amigo do futuro imperador. Só que os caras de Hangzhou não sabiam que ele tinha nascido em Wuhan. Entendi. Aí todo mundo, quando eu falei isso, foi no Baidu lá, ver se, né, pra me pegar no brasileiro, imagina. O cara Sabe mais do que eu, história, porra. O cara é palmeirense, vem aqui falar vem aqui de encher o saco. futebol. Né? Os caras foram lá, aí o vice-prefeito da cidade, o cara nasceu em Wuhan. Porque tá no Baidu é lei, né? É o Google deles, né? Então a conexão foi instantânea. Ficou amigo dos caras? Não, fiquei amigo de todo mundo. Ando por Hangzhou, os caras dão pastel, pagam a conta, né? Pastel é boa. Não! E tem mesmo! É o melhor dumpling que eu comi na minha vida. Né? Mas enfim. Mas era de flango? Não. Aliás, depois eu te conto a história, você vai ficar... Eu comi coisas que eu não sei classificar geneticamente, tá? Ixi, Maria. As formas de vida que eu comi ali foi sensacional. Só que assim, os caras perceberam que eu, né, dava jogo. No sentido de conhecimento. Claro. Né, e aí os caras ficaram na boa, entendeu? Aí eu consegui conversar tranquilamente, porque o cara virou para mim, olha, nenhum ocidental se importa com a história da China. É como se a gente não existisse, nós estamos aqui 6.000 anos, né? E é impressionante, né? É uma cultura que se mantém por 6.000 anos, não é em qualquer canto.